Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 27 de outubro, sexta-feira. Boa sexta, hein? Acabou a semana. Antes de começarmos o assunto do vídeo, eu quero me desculpar com você que está assistindo ao canal, porque ontem foi um dia excepcionalmente corrido aqui e eu não tive chance de gravar o vídeo, não tive chance nem de parar para fazer um áudio falando, olha, hoje me desculpe, eu não poderei fazer um vídeo e tal. Sabe aquele dia em que juntou tudo e aí o dia ficou uma loucura das 5 da manhã até meia-noite, né? Então, por favor, me desculpe pela ausência e pela falta de sinal ontem, né? Eu não costumo fazer isso, realmente foi algo excepcional. Me desculpe pela falha. E, bom, vamos falar sobre o tema proposto, né? Na verdade, a primeira vez que mandaram uma sugestão foi o Eduardo falando sobre esse tema, né? André, gostaria que um dia você falasse a respeito do impacto da dissolução da estrutura familiar tradicional. E depois o Jean Luiz endossou, eu recebi algumas mensagens também tocando nesse assunto. Eu falo a verdade que eu fiquei até impressionado com a quantidade de mensagens ao longo, digamos, do último mês a respeito desse assunto. Não imaginei que isso. Não imaginei que esse problema estivesse no radar de tanta gente. Uma coisa até. Eu não diria curiosa, porque de curioso isso não tem nada. Isso é um sinal de que as pessoas estão muito preocupadas, né? Olha, muita coisa sobre esse assunto já foi dito pelo Olavo de Carvalho, né? Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu acho que o Brasil tem uma dívida com o Olavo que ela é tão grande, mas tão grande que ela é impagável, tá? Porque não fosse o Olavo de Carvalho, até hoje existiriam retardados mentais achando que o PSDB é de direita. Tá? Claro, ainda existem retardados mentais achando que o PSDB é de direita, que o Moro é de direita, que mais? Que o Amoedo é de direita. Tem, né? Mas não fosse o Olavo, a quantidade de gente que pensaria esse tipo de asneira seria infinitamente maior do que já é. Então eu acho que assim, todo elogio que a gente possa fazer ao Olavo de Carvalho é pouco, perto do que ele fez pelo Brasil. Claro, ele errou, mas quem não erra? Você nunca errou? Eu nunca errei? Quer dizer, porra, agora nós vamos o quê? Adotar o critério de ser Deus, de ser um semideus para julgar os outros? Não faz sentido, né? O que conta é a última linha do balanço, se no fim o saldo é favorável ou não. Você pode me falar, mas o Olavo de Carvalho foi um mau pai. Começa que eu nem sei se ele foi um mau pai ou um bom pai, porque o que eu vi os filhos falando, os filhos dele falando a respeito, falaram bem. Agora, mesmo que ele tenha sido um mau pai, o problema dele com os filhos dele, pô, eu não sou filho dele, né? Não tem nada a ver com essa briga. Eu tenho que avaliar o cara por aquilo que me atinge, não por aquilo que atinge o filho dele, a vida dele pessoal, o problema dele. Então o Olavo foi o primeiro a colocar esse assunto na mesa, né? Ele foi o primeiro a perceber o que estava acontecendo em várias frentes, inclusive na questão da desestruturação da família. Uma coisa que o Olavo sempre dizia é o seguinte:
Não é que os caras estão a fim de destruir a família. Eles estão a fim de destruir a sua família. A deles não. Na família dos caras, continua havendo casamento tradicional, abençoado por Deus, pela família, é homem com mulher, espera-se que nasçam filhos e tudo certinho. Então não é. O primeiro reparo que a gente tem que fazer nessas colocações é que assim, não é que os caras estão a fim de destruir a família, eles estão a fim de destruir a sua família. E por que destruir a sua família é importante? Porque assim eles mandam em você, com mais facilidade. É simples, no fundo, a ideia dessa gente, ela é tão perversa que quando você vê os porquês deles, os porquês nus e crus, né? Você até fala, não é possível que seja isso. Mas é. Você, infelizmente, no mundo hoje, você tem uma adoração muito grande ao Deus Estado. Né? Já faz... Olha, eu lembro que uma vez, no Orkut, eu falei sobre isso com alguém, e eu falei na época, olha, nós não vivemos mais a Idade Média, né, em que Deus era o topo da sociedade, mas nós vivemos no mundo da Revolução Francesa, o mundo que a Revolução Francesa criou. E nesse mundo, quem está no topo é o Estado. O Estado com todos os seus apêndices, né, os funcionários públicos, enfim, todo o aparato do maquinário é quem ocupa o pináculo da cena, digamos assim. Então, para essa gente, para o Estado, a sua família é um empecilho. Por quê? Porque graças à sua família é que as pessoas da sua casa são educadas do seu jeito. E isso é uma coisa que incomoda terrivelmente a políticos, principalmente a políticos, né? É claro que tem muito mais gente que se incomoda com a maneira como você educa os seus filhos. Então, por exemplo, a herdeira do Itaú não gosta da maneira como você educa suas crianças, né? Graças a ela, por exemplo, não existe mais publicidade infantil, sabia? A moça acha que é errado haver propaganda de brinquedo na televisão, então não tem mais propaganda de brinquedo, né? Porque ela é muito forte, ela é herdeira do Itaú, certo? Então ela... Tô falando aqui da dona Ana Lúcia Vilela, tá? Para quem não sabe, vamos dar nome aos bois. Que é uma retardada mental, uma idiota, né? Que só porque ela perdeu o pai e a mãe num acidente de avião e muito criança, tragicamente, ela acha que toda criança do mundo é alvo de exploração. Talvez ela tenha sido, talvez sim. Uma criança com 10 anos de idade, herdeira do Itaú, evidente que vai ter um monte de urubu querendo morder. Agora, ela não deveria transferir isso para o resto da sociedade. Se isso aflige ela deveria fazer uma terapia, vai se tratar, né? Não vai usar o seu poder econômico, o seu poder político para impor isso ao resto da sociedade. Não, criança não pode mais ver publicidade infantil. Por quê? Porque, por exemplo, a partir do momento que publicidade infantil não pode mais acontecer, você não tem mais programa infantil para criança. Programa infantil para criança, olha, é claro que é para criança. Você não vai ter mais programa infantil na televisão, porque, claro, quem vai querer patrocinar um programa que não pode anunciar, porra? Você vai anunciar o quê? Churrascaria num programa de criança? Não tem como, né? Então, assim, é uma perversa associação entre o grande capital e os políticos. Então, esses caras querem mandar em você. Esses caras querem dizer como que você tem que educar seu filho. Então, eles precisam urgentemente que essa instituição se dissolva, né? Isso tem que acontecer. Eu me lembro que num dos livros de distopia que eu li, eu não sei se foi no Fahrenheit, eu não lembro, mas eu vou pesquisar e depois eu falo aqui pra você. O Estado, uma das coisas que o Estado fazia para controlar a vida das pessoas e para dissolver a sociedade, e é um livro antigo, viu? Ó, é um livro que deve ter uns 80 anos já. Era proibido ter a mesa de jantar. Nesse livro, nessa distopia, era proibido você ter uma mesa de jantar na sua casa. Por quê? Porque na mesa de jantar é onde todos se sentam.
é onde eu vou saber como foi o seu dia. Você vai saber como foi o meu dia. Não é isso? Nós vamos fortalecer os laços entre a família, entre os membros da família. É na mesa de jantar. Se você parar para pensar, a mesa de jantar tem uma centralidade absurda no dia a dia da vida de uma família. E nessa distopia que eu li, que eu vou me lembrar o nome, depois eu falo para você, era proibido ter mesa de jantar. Entre outras coisas, né? Por quê? Porque os caras, eles sabem que se você tiver uma união grande com os membros da sua família, como é que eles vão mandar em você? Né? Como é que eles vão fazer todas as experiências de ratinho de laboratório com você, com os membros da sua família, se vocês forem unidos? Não dá, né? Se você for um pai, uma mãe, um filho presente e que se impõe e fala, não, que político nenhum vai mandar aqui dentro, vão a merda, vão a puta que pariu. Se você fizer isso, como é que eles vão fazer, como é que eles vão usar a sua família para rato de laboratório? Não vai dar, né? Então é importante que esses laços se dissolvam. Moral da história. Não é. Volta ao meu ponto, tá? Pela terceira ou quarta vez, você me perdoe, eu vou me repetir. Não é que eles queiram o fim da família, eles querem o fim da sua família. A deles não. Na deles tudo continua normal, tudo continua bonitinho, mas eles precisam dar um jeito de zoar o seu barraco. Por quê? Porque se eles não zoarem o seu barraco, como é que eles vão mandar dentro da sua casa? Fala pra mim, né? Enquanto na sua casa houver uma autoridade, pai, mãe, uma hierarquia, filhos e tal, eles não vão conseguir mandar aí dentro, pô. E tudo que essa gente mais quer, desde os políticos até esses grandes magnatas, tipo Ana Lúcia Vilela, né? Psicopata, né? Que acha que porque tem muito dinheiro pode e deve mandar no mundo, ela sabe o que é bom para você. Se você tiver uma estrutura familiar sólida, como é que essa gente vai entrar porta dentro da sua casa e ficar cagando regra para você e para as pessoas da sua família? Não vai dar, né? Então é necessário que esses laços se dissolvam. Essa é a ideia. O impacto disso, evidentemente, é horroroso, né? É uma coisa monstruosa. Até mesmo do ponto de vista econômico, isso vai. É que o impacto econômico é a menor das desgraças, né? Mas vai haver. Simplesmente porque os bonitos querem poder, eles querem exercer. Sabe aquela coisa do cara que é alterofilista, que fica assim, assim, assim? Né? É isso, eles querem ficar fazendo show-off de músculos. Né? E como eu falei, usar você e os membros da sua família como cobaia, né? Como rato de laboratório. Nós estamos bem arrumados, viu? Não bastasse a gente ter que dar fim nos políticos, a gente ainda tem que dar fim na burguesia, na maldita burguesia, que ó, enche o saco e só faz merda, viu? Vou contar uma coisa pra vocês, é difícil. Bem difícil. Mas enfim. Esse é meu ponto de vista sobre essa questão. Ele é basicamente o mesmo ponto de vista que você vai encontrar nos vídeos do Olavo. Eu sugiro que você pesquise o que o Olavo diz a respeito, porque ele fazia análises, evidentemente, milhões de vezes mais profundas e inteligentes do que eu acabei de fazer aqui. Mas como pediram a minha opinião, então essa é a minha opinião. Tá bom? Bom dia pra você, boa sexta e nos falamos em breve. Tá? Até mais, gente.